No nosso ponto de vista, nós tivemos aprovado em novembro de 2004 o plano de cargos, era para ter sido um pouco antes, ainda não foi devido ao processo de eleições, mas ele já estava pronto ali aproximadamente desde junho de 2004, né? E ele foi um movimento que nós começamos na TVE, nós marcamos lá reuniões semanais com os funcionários, montamos uma comissão de aproximadamente 18 a 20 empregados, então empregados seletistas lá da TVE, e nós começamos desde 2000, 2001 aproximadamente, nós começamos a discutir com os empregados a importância da implantação do plano de cargos e carreiras ali para aqueles servidores. Mas, assim, o que é que permite, teoricamente, né, para você fazer o enfrentamento, inclusive político, e provar para o administrador público que precisa ser feito dentro de uma rádio, de uma televisão? O que é que permite a implantação de um plano de cargos, carreiras e salários? A gente fazer uma radiografia da situação funcional dos empregados. O Silas, por exemplo, para dar um exemplo entre tantos outros, mas está presente, ele começou a trabalhar na TVE como operador de controle mestre. Há 17 anos, quando da implantação do plano de cargos lá na TVE do Mato Grosso do Sul, já fazia 17 anos que o Silas, na verdade, todo mundo sabia, no estado inteiro, que o Silas era diretor de imagens. Ele era diretor de TV. Onde você falasse lá na filiada da Globo, tem o Adão Matias, eu não sei se tem mais tempo que você ainda. Os dois juntos. Adão Matias é um cara conhecido no Mato Grosso do Sul inteiro. Todo mundo sabia que o Adão Matias, se sabe, é diretor de TV, é diretor de imagem. No entanto, estava lá operador de controle mestre. E esse é um debate que nós vamos fazer logo na sequência também, porque eu não vou fazer a defesa que o nosso plano de cargos é perfeito, porque não é. Ele não é. E também nós vamos entrar um pouco nessa questão da situação do registro profissional. O sindicato, em alguns momentos, ele tem que ceder e ele tem que falar, né, para si mesmo, para a sua categoria, que mesmo que o cara não tenha, no caso do seletista, evidente, a função exata no registro ali, na carteira de trabalho, o sindicato tem que reconhecer que aquele seu profissional, aquele profissional da sua categoria, ele há 17 anos, ele não é operador mais de controle mestre. Ele é diretor de TV e ele tem que fazer uma discussão interna e conceder o registro profissional para esse membro da sua categoria. Você não consegue, né, o que permite também a implantação de um plano é se você mobilizar a sua categoria. E um dos principais fatores não é só discutir a situação, né, dos avanços que a tua emissora de rádio ou de televisão, ou ambas, podem ter, mas o que você consegue fazer com que efetivamente a sua categoria seja mobilizada é falar, olha, antes, em períodos inflacionários, você conseguia pedir 80%, 60% de reajuste para o patrão. Hoje não existe mais isso. Então, o plano de cargos e carreiras e salários, ele é o principal, se não hoje, o único instrumento para que você efetivamente consiga tirar um servidor de uma rádio e TV pública que ganha metade, muitas vezes, de um profissional, de uma afiliada da Globo, para fazer com que ele equipare o salário. É só no plano de cargos, porque você não consegue fazer, evidentemente, não só no setor público, também no setor privado. Você não consegue, via acordo coletivo de trabalho, dar um reajuste de 100% para ninguém. Isso não existe. Hoje você consegue 6,5%, 7%, 7,5%, né? Então, a defasagem salarial, principalmente, né, onde ela existe nas rádios e TV públicas, é o que você mais consegue, evidentemente, sensibilizar a sua categoria para a importância dela se manifestar, dela se mobilizar e você conseguir a implantação de um plano. E, evidentemente, sem isso, não existe, não só lá no nosso estado, em qualquer lugar do Brasil, se não tiver vontade política do governante de plantão, você não consegue fazer, nem sequer talvez só a discussão, mas a implantação jamais de um plano de cargos.
Lá no Mato Grosso do Sul, e é isso que eu vou falar também, teve um modelo, teve um decreto específico do Zeca, com base na Lei 1102, que ele implantou a necessidade de todas as categorias serem enquadradas, serem criadas as profissões. Eu estava ouvindo aqui entre analista e técnico, isso eu ouço muito no judiciário, o nosso é profissional de atividade de comunicação, que é o nível superior. Então, a nomenclatura, isso você vai discutir, isso não tem problema, né? No nosso caso é profissional, e o técnico e o assistente, né? Que foi o caso nosso lá. Mas, o Zeca, ele falou, olha, todo mundo, né? Todo mundo, seletista, estatutário, eu vou terminar o meu segundo governo com as carreiras criadas e os planos de cargos de todas as carreiras. Então, teve um grande modelo de plano de cargo no Mato Grosso do Sul, que nós fomos também, evidentemente, nos adequando a esse grande modelo, não podia sair dele, né? Mas, evidentemente, os critérios, as nomenclaturas, etc., evidentemente ligados a cada categoria. Até porque o governador é ex-sindicalista. Pode passar. O objetivo já, evidentemente, com o plano de cargos implantado, né? Dimensionar o quadro funcional das emissoras de acordo com a missão das mesmas. O que é isso? Entre outras coisas, um plano de cargos, ele requer que você estipule o número máximo, por exemplo, de função, né? De trabalhadores em cada função. Então, você faz aí que cada empresa, cada fundação, etc., evidentemente ele tem uma realidade. Promover a valorização da mão de obra e do profissional também. Ali você faz uma questão mais das necessidades da própria emissora, da própria empresa ou fundação. Embaixo, evidentemente, a questão da valorização do trabalhador. Permitir também a avaliação individual do desempenho de cada trabalhador e sua contribuição com o todo, motivando o mesmo, inclusive, no que tange a sua autoestima. Essa questão a gente vê muito em acordo coletivo, por exemplo, essa última, que é quando você institui lá um anuênio no serviço público, geralmente o quinquênio, que é o nosso caso, né? Mas, evidentemente, você tem também, na questão do plano de cargo, condição de estimular o cara, como no nosso caso é estudar. Olha, você está no nível técnico, né? Muitas vezes você não vai poder passar para o nível profissional apenas concluindo o curso superior, mas você vai ter aí um adicional de 10%, 15%. Sem um plano de cargos, geralmente você não tem políticas nesse sentido. Pode passar. Continua. Remunerar o trabalho de forma clara e transparente, de acordo com regras estabelecidas e também de acordo com a legislação vigente. Porque o plano de cargos pode ser isso também, pode ser uma política apenas do administrador de plantão da empresa, da fundação, etc., para ele dar os percentuais maiores para aqueles que ele bem entender. Então, você, evidente, lá no final tem lá, no nosso caso, que é uma deficiência nossa, que essa comissão prevista no decreto praticamente não funciona, nós temos que nos mobilizar em relação a isso, mas ela não é nem paritária. Ela essa comissão de 5 componentes, 3 concursados e 2 indicados pelo diretor-presidente. E também dá ao trabalhador a perspectiva de progressão funcional. Novamente aí, essa questão os sindicatos têm que também debater, né? Eu acho que isso tem que ser, do ponto de vista de uma categoria nacional como a nossa, efetivamente discutida e os sindicatos que se enquadrem. Como não tem discussão, né? Evidente que tem a lei, mas especificamente esse encontro é fundamental nisso, para a orientação da federação, para um debate, para ter um consenso, porque essa perspectiva de progressão funcional também, ela mexe na questão também do registro profissional. Porque se o cara passa num concurso lá como auxiliar de operador de câmera, ele certamente quer chegar a ser câmera, né? a ser o operador. Então, mas tem um registro profissional e, portanto, não pode, está vedado. Então, assim, o plano, ele abre essa perspectiva de progressão, mas aí, evidentemente, nós temos a questão do registro profissional, que os sindicatos e principalmente a federação tem que fazer esse debate nas implantações dos planos de cargos que tomara a Deus que passe a acontecer aí no Brasil todo.
Para você implantar esse plano, evidentemente, as categorias, por que categorias? No nosso caso, está dentro do nosso plano, do plano, evidentemente, que é da fundação, tem os jornalistas também, né? Então tem as suas especificidades, então você também tem que buscar mobilizar outras categorias que eventualmente existem. Lá no Mato Grosso do Sul, infelizmente, a mobilização deles, eles foram talvez os mais beneficiados, né? Mas realmente nós não tivemos a participação do Sindjor MS no período todo de discussão para a implantação do plano de cargos, a não ser já só no final, do ponto de vista de, não de colher os louros, né, mas até de parabenizar o que foi feito e tal, mas do nosso ponto de vista, eles deveriam ter participado durante toda a constituição da elaboração desse plano de cargos, até para quem sabe colocar as suas especificidades, etc., né, e infelizmente esse processo não houve lá. Representantes sindicais, representante sindical ou representantes sindicais, evidentemente, né? E o governo, por intermédio lá no caso da fundação da TVE, que é o gestor direto desse local lá, onde abrange o nosso plano de cargos. Aquilo ali envolve também você eventualmente procurar um deputado para ajudar, para fazer uma ligação para o secretário de administração, de gestor público, enfim. É o trabalho natural que tem que ser feito por um sindicato, né? Começa com reunião com os trabalhadores, naquilo que eu disse antes, né, trabalhadores e trabalhadoras, naquilo que eu disse antes, que é de sensibilizá-los, principalmente na questão pecuniária e muitas vezes na questão de perspectiva de avanço na profissão e também muitas vezes de falar, cara, você faz tantos anos que você não é mais. E outra, muitas vezes lá, quantas vezes nós tínhamos o problema do cara ter uma proposta numa empresa privada acontece até hoje isso daí, numa empresa privada, para o cara desempenhar a função que ele já vem desempenhando na TV pública há 10, 15, 20 anos, e ele não tem um registro profissional porque não consegue provar e não consegue ter um outro local de trabalho na função que todo mundo sabe que ele desempenha. Então, é uma sinuca de bico. Então, olha, cara, o plano de cargos é o momento para você colocar também a sua demanda e, através dele, a gente buscar viabilizar a tua regularização profissional. Fundamentação jurídica para a construção do plano, evidentemente, porque vocês sabem disso, mas vão ver, ele é complexo, porque no nosso caso, que eu acho que deve ser particular, porque todo mundo eu acho que tem alguns locais que tem o seletista, tem o estatutário, outro não sei o quê. No nosso não, no nosso eram todos seletistas que passaram a ser todos estatutários. Então, é uma realidade jurídica. Então, você não faz isso daí só na boa vontade, você tem que se fundamentar juridicamente também para que esse plano, evidentemente, não venha a ser questionado e derrubado, né? Ou por interesse do próprio governo lá na frente, ou por interesse de um outro próprio empregado ou funcionário que não se sentiu satisfeito, ele vai lá e derruba seu plano. Não tem conversa. Pesquisa de remuneração de cada função também no mercado de trabalho, principalmente, deve ser regra, né, que algumas, não todas, mas que algumas empresas ali afiliadas da Globo, afiliadas da Record, ganham mais do que os trabalhadores, né, ou servidores da rádio e TV pública local. Então você faz também uma pesquisa nesse sentido, até para provar, né, para o gestor público ali que você tem que fazer essa discussão, que você está defasado, etc., né? E relação institucional constante com agentes políticos e também com componentes da gestão do governo. Aqui isso daí, buscando sensibilizar que você está defasado e buscando, no caso lá no Mato Grosso do Sul, essa última parte, como era quase que na ordem do governador que todas as categorias se organizassem via o seu plano de cargos, né? Algumas que não fizeram exatamente porque não se mobilizaram, e algumas tiveram as funções, as carreiras instituídas no basicão, no genérico, porque não se organizaram, não apresentaram suas demandas, não construíram um plano que viesse a contemplar a sua categoria, e o governador, evidentemente, desceu quase um genérico ali para eles, e hoje eles têm dificuldade.
de outros órgãos do Estado, né? Esse é o decreto, né, que organizou. Então são várias fases, pessoal. Na verdade, o decreto, a primeira questão é isso daí, é organizar a carreira. Então, falando aqui, mas assim, o governador, no caso, ele desceu lá o decreto, né, 11.722. Organizando, ele criou um nome para a nossa carreira, que já tinha sido criada lá nesse decreto anterior que eu disse que essas carreiras tinham que se organizar. Então, olha, organiza a carreira, gestão de atividades de comunicação. Esse é o nome da carreira nossa, né, dos radialistas e jornalistas da TV do Mato Grosso do Sul, gestão de atividades de comunicação. E aprova o quadro de pessoal da Fundação Estadual, jornalista Luiz Chagas, de Rádio Tal. O governador do Estado, pode descer, Ricardo. Né? Eu vou sentar ali na frente, que não está. Então, aí, o artigo 1º, ele vai integrado por cargos e funções que requerem dos seus ocupantes conhecimentos básicos e técnicos. Tem muita questão, pode descer. Aí vai dizendo o motivo de você organizar essa carreira. Permitir o estímulo às manifestações do pensamento, de criação, expressão, planejamento. Né? O item 2 ali, o planejamento, organização, controle e execução das ações vinculadas à operação das rádios. Pode baixar, Ricardo. Pode baixar. Sobe uma. Ali você restringe, evidentemente, quem está nessa carreira, que ele vai trabalhar apenas na Fertel, que é a rádio e TV pública do Estado. Senão você começa a tirar jornalista de lá para colocar na Secretaria de Governo e continua no quadro ali. Aquela questão do quadro de pessoal, você fala ali, tem um anexo a esse decreto que ele fala, olha, a TVE pode ter, por exemplo, vou chutar aqui, pode ter 15 jornalistas. Se você deixa 3 jornalistas na TVE, no caso, né, e distribui, manda um fazer assessoria de imprensa na Secretaria da Produção, o outro da Agricultura, etc, etc, você já tem 15 concursados no seu quadro, você não pode mais criar concurso. Então você, na verdade, não, mas tem 15. Não tem 15, tem 3. Então, não. Então, lá, se você é privativo ali. Se você vai para um outro órgão, uma outra secretaria, você abre vaga para concurso público. Porque senão você ocupa todas as suas vagas e você tem necessidade de fazer o concurso e não consegue, porque todas as vagas já estão ocupadas. Então, ali ele define que não. Eles têm que estar laborando lá na fundação. Pode baixar. Vai ter que abrir o decreto aí. Que aí já é outra coisa. Primeiro. Ok. Página 4. Dá um zoom nesse trem aqui. Ali, ó, no meio. 82, coloca 100 lá. Isso. Mais. Aí. Vamos lá embaixo. Mais. Pode baixar. Não, passou, volta um pouquinho. Não é tudo estranho não, velho. Aí, sobe um pouquinho mais. Pode subir. Agora vai começar... Não, baixa um pouquinho. Está errado esse trem. Baixa um pouquinho. Está do outro lado lá. Ó. Aí. Sobe agora. Aí. Olha aí, as categorias funcionais envolvidas, evidentemente, na estruturação, né, da carreira. Né?
A carreira Gestão de Atividades de Comunicação é estruturada em categorias funcionais posicionadas hierarquicamente, integrada por cargos de provimento efetivo com as seguintes denominações. O profissional de atividade de comunicação. Esse é o de nível superior. Estava ouvindo antes aqui a questão do analista, não tem problema, é só adequação, né? Técnico de atividade de comunicação e assistente de serviço de comunicação, ambos de nível médio, tá? E o agente de serviço de comunicação. Esse agente é um fulano que nós estamos, na verdade, extinguindo ele. Pode baixar um pouquinho. As categorias funcionais, né? Aí tá. A gestão de atividades de comunicação são integradas pelas seguintes funções. O profissional, ele se desdobra no desenhista gráfico. Nós tentamos, de todo jeito, deixar como desenhista conforme a nossa legislação específica. Não teve jeito, porque tem a Fundação de Cultura, que tem já o tal do desenhista, e nós não conseguimos fazer com que ficasse só desenhista no nosso também, porque já tinha essa função numa outra carreira. Então, não teve jeito, ficou como desenhista gráfico. Diretor de programação, diretor musical, gestor de comunicação e jornalismo, esse é o jornalista. Esse é o jornalista lá na TVE. O tecnólogo de serviço de comunicação é um pessoal que é tecnólogo mesmo, fez o concurso seletista como tal. Você não consegue mudar esse nome de tecnólogo também na estrutura pela Lei 1102 do Mato Grosso do Sul. O engenheiro eletricista em si, o produtor executivo, o produtor musical e o locutor, apresentador, animador, noticiarista. Não teve jeito. Esse é o cara, como eu lá, de nível superior, né? De nível superior no Mato Grosso do Sul. Ele tem que ter os 2 DRTs, evidentemente, mas esse aí... mas não existe na lei. Olha, o cara tem que ter ambos os DRTs, né? Só que lá no Mato Grosso do Sul, o cara de nível superior, o profissional de atividade de comunicação e locutor, na função de locutor, ele se chama locutor, apresentador, animador, noticiarista. Editor de pós-produção. Nós tínhamos um caso, que é o da Cláudia, que ela fez o concurso para seletista já com nível superior. Ela já fez o concurso para seletista com nível superior. E era o único caso. Era o único caso. Então, nós criamos uma função especificamente para uma pessoa chamada Cláudia. Não teve conversa. Evidentemente, nós criamos mais vagas nessa função para que, futuramente, quem tenha curso superior e tenha o DRT de editor de imagem, né, editor de VT, ele possa também, evidentemente, abrir vaga e fazer o concurso público para essa função. E o gestor de atividade de comunicação. O técnico, ele se desdobra em assistente de produção, coordenador de programação, diretor de TV e imagem, discotecário programador, editor de VT, locutor, apresentador, animador, operador de câmera interna e externa. Mas são funções diferentes. Lá é assim. E operador de controle mestre. 3. De assistente de serviço de comunicação, que é também nível médio. Não, Ricardo. Peraí. Tá ok. Tá certo. Almoxarife técnico, o assistente de operações externas, que eu já vou dizer logo. Esse assistente de operações externas é o cara que fez concurso no Mato Grosso do Sul para nível fundamental como motorista da TVE. Esse cara, nós passamos ele para nível médio, como assistente de operações externas, hoje, e ele tem a obrigação, de acordo com esse plano de cargos, de ser motorista, não todos os motoristas, o administrativo não, mas o que está no operacional, ele é motorista e tem que ser auxiliar de câmera. Só que assim, ontem até eu estava comentando, aí a pessoa falou, mas o motorista é outra função, se organiza na outra categoria. Você tem a figura, evidentemente, da categoria preponderante, né? Que numa rádio, numa televisão, evidentemente, é o radialista. E como tem lei específica que rege e tal, o jornalista que a gente não mexe, deixa eles... Mas nas rádios e televisões, todo mundo sabe, ao menos no Mato Grosso do Sul, onde a gente faz acordo coletivo, a gente negocia para todos os motoristas. Lá não tem um sindicato, né? Então, lá no Mato Grosso do Sul, o motorista da área operacional, ele é obrigado a também, por força das suas funções, né, das suas atribuições, da sua função, a ser o auxiliar.
Só que também, para ele prestar concurso na TVE do Mato Grosso do Sul, para motorista ele tem que ter o TRT do auxiliar de operador de câmera. Não tem conversa, ele tem que ter. E assim, também foi a forma, voltando a falar da questão de remuneração, até ontem eu perguntei para o Silas, até para me rememorar, né? Um motorista na TVE ganha R$ 1.700, né? Então, mas está aí. Ele é um assistente, nós tiramos ele de nível fundamental, nós extinguimos na área profissional, na área operacional, a figura do motorista. Essa é uma outra questão. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Discotecário. Nós extinguimos o discotecário do plano lá da TVE. Nós extinguimos. A única forma de você mudar, e pode mudar, inclusive chegar a mudar, a escolaridade que o funcionário tinha, né? Aquela necessária quando ele fez o concurso público. Só que a única forma de você fazer isso é você extinguindo a função original daquela quando ele entrou. Ou tem ainda discotecário em alguma rádio. Não existe mais. Então nós extinguimos essa função, mudamos inclusive a questão da escolaridade também para fins de recebimento de salário. Tem também o assistente de serviço de comunicação, que são outras questões lá, é a telefonista, nós fomos criando funções específicas dentro lá da nossa... O cabeleireiro, tínhamos os dois, na verdade nós não tínhamos por concurso o maquilador, então o cabeleireiro já fazia as duas coisas, né? Então nós criamos a função também de cabeleireiro maquilador, exigindo para o concurso público o DRT de um ou de outro, contra-regra e operador de áudio e também operador de VT. E agente de serviço de comunicação pelas funções de agente de serviço. Esse aí é o nível fundamental que nós nem vamos tocar no assunto, porque nós tínhamos uma pessoa nessa condição, nós estamos extinguindo essa função, praticamente ficou extinta essa função de nível fundamental lá na TVE. Pode baixar um pouquinho, Ricardo. Olha, as atribuições são questões muito de legislação, muito de texto mesmo, que aí são as atribuições de cada função. Muito aí, está aí muito em função também da própria questão da legislação profissional nossa, né? Ali, ó, prestar atendimento telefônico, fornecendo não sei o quê. Então, você vai se desdobrando ali aquilo que efetivamente a pessoa faz, né? Do desenvolvimento funcional. O desenvolvimento funcional é... Pode ir descendo, Ricardo. Espera aí, não desce tanto assim não. Aqui, ó. Aqui, ó. Baixa só um pouquinho, Ricardo. Essa questão aqui, ó, você cria, redução de carga horária diária, são esses incentivos que sem um plano de cargos a pessoa não tem. Então, via um plano de cargo, para o servidor público, ele é meio que um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva. Então, dentro do plano de cargos, não é só o cara aumentar o salário de início, não é só o cara mudar de função, não é só a questão da ascensão profissional, é também a discussão ali de você buscar, mesmo o cara sendo servidor público, você buscar alguns incentivos que muitas vezes é do empregado, da empresa privada. Então ali, por exemplo, o que é essa questão da redução da carga horária e tal? É aquela questão de licença sem remuneração que não tem muitas vezes no próprio Estatuto do Servidor Público, né? A promoção de integrantes da carreira de atividade de comunicação será realizada uma vez por ano, com divulgação das vagas em fevereiro, seguida da realização dos procedimentos de avaliação de desempenho e de sua formalização, com vigência a contar do mês de julho do ano de sua ocorrência. A promoção terá por base o cumprimento do interstício mínimo para mudança de classe, ele diz aí embaixo qual é o tempo, apurado até o dia 31 de dezembro do ano, e imediatamente anterior, e o resultado da avaliação de desempenho. Isso aqui, gente, tudo isso daqui, assim, agora que está pronto, evidentemente que vai tem que ser levado em consideração cada empresa, cada fundação, parece que é fácil, mas para você implantar isso daí, é uma discussão levando em consideração a sua situação. Pode parecer fácil também a pessoa hoje olhar ali e falar, pô, o cara está dizendo que o motorista tem que ser auxiliar e vice-versa.
Mas quando você vai fazer um plano de cargos, é como no acordo coletivo de trabalho. Você ganha e você cede. Você ganha e você cede. Não tem conversa. Então pode, mas o cara está renegando o DRT específico, não está negando nada. Porque para o cara ascender aquela via concurso público, ou tomar posse ali, ou ter sido mudado, e o sindicato ajudou nisso sim, o cara tinha que ter, era só motorista, não tinha DRT, nós concedemos o DRT de auxiliar, para que o cara tomasse posse. Agora, futuramente, para o cara fazer concurso naquela profissão, naquela função, ele tem que ter o DRT. Então, é uma radiografia. Então, eu volto a falar, você ganha e você perde. Então, caso a caso, essas datas aí porque especificamente em relação à nossa condição. Mas lá não dá para ser, faça o que dá para ser no seu local de trabalho. Então, né? Mas assim, é uma realidade nossa, evidentemente, foi uma realidade nossa, evidentemente com avanços e talvez com algumas deficiências. Isso aí não é para a vida toda, não. Está quase na hora de a gente fazer uma nova discussão lá. Né? Então, pode baixar um pouquinho, cara. Não tanto. Aí, ó. Na movimentação por promoção, os servidores ocupantes de cargo da carreira de gestão de atividade de comunicação serão posicionados nas classes. Essas classes são as letras que a gente fala, isso é remuneração, e não é pouco. Na tua mudança de letra, ô Silas, qual foi o avanço, o ganho salarial? Quantos? 25%. Então, isso daí é outra coisa que vocês vão ser obrigados a fazer, quem for elaborar. Você tem que limitar, você vai chegar na classe B, você limita, lá no final você cria, olha, aqui na TV Cultura, nós vamos ter 30 operadores de câmera, por exemplo. 30. Então, quantos por cento que podem estar na classe B? Quantos por cento? Até 40%. Senão fica todo, daqui a pouco está todo mundo. Então, isso daqui e outra, aí você deixa também de ter um incentivo, porque se todo mundo for para B, que vantagem Maria leva o restante de ascender, né, os novos, por exemplo? Porque enquanto depois não aposentar, você só acende uma letra se você não tiver espaço, por exemplo, de ir da E para D, você só... Não, a D está tudo ocupado, a C está tudo ocupado e a B está tudo ocupado. Você só acende uma letra depois de 5 anos, né? Que é mais ou menos um quinquênio. Mas não é o quinquênio, é mais um benefício. O quinquênio é outro benefício. Então você tem avanço de qualquer maneira dentro do plano de cargos. Mas você tem que ter critérios, evidentemente, para que você distribua as vagas no seu plano de cargos, né, de acordo aí com critérios, evidentemente, porque senão todo mundo quer, né, subir lá para B e ocupar os espaços e tirar a perspectiva de progressão funcional. Pode baixar aí, cara. Aí tem os critérios, né? Ó, quando o quantitativo... Pode subir um pouquinho, cara. Pode subir um pouquinho. Aí. De uma classe não tiver atingido o limite fixado nesse artigo e não contiver... Não é isso não. Pode baixar. Tá? É que está do outro lado ali. Aí, sobe. Aí. Pode baixar, pode baixar. Não, pode baixar. Baixa. É muito texto. Depois eu vou mandar o e-mail para todo mundo e todo mundo se divirta aí olhando. Né? Ó aqui, ó. Sobe um pouquinho, cara. Aí, ó. Aí são os critérios. Sobe um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Na apuração da pontuação da avaliação de desempenho, isso aqui, gente, é o que a comissão, no caso nosso, de 5 pessoas anualmente, tem um mandato de 1 ano, 3 servidores, né, da carreira e 2 indicados pelo diretor-presidente da Fertel, né, que pode também ser servidor de carreira também, né? Mas ali, ó, na apuração da pontuação de avaliação de desempenho para a promoção por merecimento, se houver empate, terá precedência o servidor que tiver maior tempo de serviço na carreira, maior tempo de serviço na Fertel, a carreira quer dizer que pode ser em qualquer outra empresa, né, ou somar um tempo, né, maior pontuação na classificação final do concurso público, então, maior idade. Então, você tem que ter critério claro, isso que eu falei lá no início, para que o negócio seja o mais transparente possível. Pode ter problema, por exemplo, não ser bem verdade tudo? Pode não ser, mas, no mínimo, teoricamente, tem que se ter um cuidado para se elaborar algo que efetivamente permita dar a maior transparência possível. Né?
Pode baixar. Pode baixar. Aí pode baixar. Avaliação de desempenho. Ali, ó. Avaliação de desempenho, o que você julga? O que essa comissão, o que ela julga? Ela julga assiduidade e pontualidade. Isso é fácil, evidentemente, com cartão de ponto não tem como você não avaliar de forma correta, né? 15%. 15% para você é um somatório, né? O cara ganha, digamos lá, 15 pontos, né? Disciplina e zelo funcional. Aí fica um pouco do gosto vai chamar o chefe imediato, né? Mas você tem que ter critério. Qualidade do trabalho, 20%, também pode ser um pouco isso, né? Um pouco subjetivo. Se bem que qualidade do trabalho um pouco mais difícil, né? Porque não tem como pegar aquele cara mais relapso e vai ficar mal, né? Produtividade do trabalho, 20%. Então, isso aí são critérios, pode baixar. Chefia e liderança, participação em órgão colegiado, também aí não é subjetivo, né? De repente você está numa CIPA, você está no próprio, né? Aproveitamento de programas de capacitação, também não é subjetivo. Cultura profissional em geral, enfim, aí tem que ser, pode baixar. Aí tá, a avaliação será anual, realizada até o mês de maio de todos os integrantes da carreira, considerando critérios objetivos que afiram o comportamento e desempenho no período. Pode baixar. Então, evidentemente, você tem que dizer quando que isso vai ser feito, até para você começar a cobrar que a comissão seja instalada e etc. Pode baixar. Muito. Tá um pouquinho. Não, pera aí, um pouquinho. Aqui, ó. A comissão de avaliação de desempenho será formada por ato do diretor-presidente da TVE anualmente e os seus membros terão um mandato de 1 ano, podendo haver recondução. Caberá ali, o primeiro, ó, a escolha dos representantes deverá recair em servidor classificado nas classes mais elevadas da respectiva categoria funcional e cuja avaliação do ano anterior corresponda no mínimo ao conceito bom. Artigo 20. Caberá à Comissão de Avaliação de Desempenho consolidar os resultados da avaliação das chefias imediatas e apreciar e julgar eventuais recursos apresentados pelos servidores contra a pontuação e conceitos lançados no seu boletim de avaliação anual. Então, mesmo que aquilo que o chefe imediato fez, quem tem o poder de avaliar aquilo lá é a Comissão de Avaliação de Desempenho. Pode baixar. O sistema de remuneração. No nosso... Não, pera, só um pouquinho, volta um pouquinho. Aqui, pessoal, aí. A remuneração das categorias da carreira gestão de atividades da comunicação compreende o salário base, volto a falar, quando nós implantamos esse plano, nós éramos regidos ainda pelo regime seletista. 1 ano depois, aproximadamente, nós passamos a ser estatutário. E as vantagens financeiras pessoais e serviços de função concedida, né, conforme disposições desse decreto e regulamentações específicas. Volta lá para ver o outro lado. Aqui, pessoal, aí hoje tem uma tabela, pode baixar essa tabela. Pode baixar, que é uma questão específica do valor nominal do salário. Lá no Mato Grosso do Sul, tá bom, pode subir um pouquinho. Esse profissional, o salário base lá é de R$ 1.300, né? Aproximadamente, vou arredondar aqui, R$ 1.300. O técnico é R$ 920 o salário base e o assistente é de R$ 720. Então, olha aí, ó, para os ocupantes do cargo de profissional de atividade de comunicação, não é para todos, ó, mas ali, para quem? Para o diretor de programação, para o locutor, apresentador, animador, noticiarista, para o produtor executivo, para o engenheiro eletricista e para o gestor de comunicação e jornalismo, que é o jornalista, é 120% em cima do... esse é o salário, né, a remuneração. É R$ 1.300, 120% em cima de R$ 1.300. Esse é o salário base desse pessoal, né? Ali, o gestor de atividade de comunicação, o gestor de atividade de comunicação é o cara de nível superior, é o nosso administrador lá, né? São outras funções de nível superior que existem lá dentro da TVE, que não são os jornalistas. Então, o que nós pegamos? Olha, como a atividade fim lá é o jornalista, 120%. Um administrador lá dentro da TVE ganha 100% em cima, digamos, né, o base dele, em cima dos R$ 1.300. Então, dá R$ 2.600, né, de base. Evidentemente, com outros benefícios, né? Pode baixar um pouquinho, Ricardo.
Para os ocupantes do cargo de técnico, né, então, o Silas está dizendo 250%, 250% em cima de R$ 920. Então, esse percentual, ele passou a ser automaticamente a remuneração natural do Silas, por exemplo, de todos os outros que lá são, com a instituição logo depois, quando nós passamos a ser estatutário. Né? Então, quando nós passamos a ser estatutário, esses percentuais, eles foram multiplicados pelos 920. Quando você passa a ser estatutário, passou a ser, evidentemente, a remuneração, vou usar um termo do Rogério Magra, que é imexível esse valor. Né? Tentaram, né? E você não consegue, evidentemente, prejudicar o trabalhador reduzindo isso daí. Né? Então, ali, gente, mas assim, olha, editor de TV, de VT, 200%. Né? Então, isso daí é uma outra situação que é caso a caso. Então, lá nós instituímos 250, 200, mas da onde que é? Evidentemente, assim, é semelhante ao que há em outros órgãos do Mato Grosso do Sul, né? É semelhante ao que há, né? Mas não obrigatoriamente igual. Né? Essa você reúne, mas por que o coordenador de formação ganha igual o discotecário? Lá na minha fundação é salário distinto, não sei. Mas ali, ou porque já era igual, ou era semelhante, mas o que eu posso falar para vocês é que o menor reajuste que houve no final de tudo foi de 50% e teve gente que multiplicou o salário por 3. Teve 300% de reajuste. Né? Quando você aplicou isso daí para os funcionários lá. Pode baixar, Ricardo. Nós vamos mandar esse arquivo também que está aí à disposição. Pode baixar um pouquinho. Aí mesmo. Isso. Pode ser acessado também, qualquer um pode fazer o download. Adicional de capacitação, né? Volto a falar, também, por isso que eu falo, também um pouco de acordo coletivo, o plano de cargo, 10% pela conclusão de curso de formação ou titulação superior a exigida para o exercício do seu cargo ou função, né? 15% quando a nova escolaridade ou titulação servir como capacitação para o exercício da sua função, né? Então você vai criando esses mecanismos, evidentemente, de buscar incentivar o cara a estudar, até porque numa possível reformulação daquele plano que você está fazendo, o nosso é de 2004, daqui a pouco vai fazer 10 anos já, você pode fazer com que, extinguindo funções de repente, você pode fazer com que o cara ascenda, mesmo de técnico para nível profissional. Baixa os anexos lá embaixo. Então, gente, aí tem uma série de outros... aí só. Baixa. Aí. Esse daqui, olha, sobe só um pouquinho, Ricardo. Foi a transformação dos cargos. É outra situação muito peculiar, muito particular de cada empresa, de cada fundação. Mas ela é fundamental em qualquer plano de cargo e carreira. Nós somos em 111, evidentemente, né, que outras empresas muito maiores têm muito mais complexo, né? Mas isso aqui é fundamental, esse estudo. Você não vai acertar sempre também, mas você tem que buscar acertar. Lá, quem passou para concurso como administrador, não é mais. Ele tem uma função lá no enquadramento dele, né? O almoxarife técnico, por coincidência, continuou sendo almoxarife técnico. O apresentador, que tinha gente com nível superior lá, que tinha feito concurso para apresentador. Mas não existe, mas não interessa. Tinham feito para apresentador. Passou a ser lá de nível superior. Né? Os assistentes, assistente de produção continuou sendo. O auxiliar de operador de câmera interna e externa, porque esse já tinha sido concurso lá atrás, errado, mas tinha. Ele passou a ser o assistente de operações externas, ou seja, ou operador de câmera interna e externa. Então, todos os nossos auxiliares, que nós promovemos, inclusive, curso de capacitação, e muitos que já vinham sendo efetivamente operador de câmera, 100% dos auxiliares, que eram de nível fundamental, nós enquadramos como técnicos de nível médio, porque todos já tinham nível médio, e todos foram enquadrados como operador de câmera. Todos, né?
Auxiliar de programação, concurso feito errado. Nós consertamos no plano de cargos a carreira, a função correta que ele, pela legislação e aquilo que ele desempenhava. Passou a ser coordenador de formação. Não é que passou a ser, ele já era, mas o plano de cargos permitiu a correção disso daí. O auxiliar operacional, cabeleireiro, passou a ser cabeleireiro maquilador. Nós demos um bom ganho salarial nessa questão dos cabeleireiros lá da TVE. O contra-regra continuou sendo. Coordenador de horário, nós passamos a ser coordenador de programação. Não tem mais, no caso da TVE, coordenador de horário. Nós tivemos ali, ó, discotecário, nós extinguimos essa profissão. Quando você, isso aí que eu estava dizendo antes, você extingue, você nunca mais pode fazer, lá no Mato Grosso do Sul, concurso público para discotecário. Nunca mais. Nós extinguimos essa profissão. Porque quando você pega a função atual ali, discotecário, e joga para o outro lado, ou ele é discotecário programador, que é nível médio, e como nós tínhamos uma pessoa que era de nível superior, nós criamos a figura do programador musical. Ela tem curso superior, né? Ela saiu de nível técnico para nível superior. E o discotecário programador continuou sendo discotecário programador, mas como nós de nível médio, e como nós tínhamos discotecário programador com nível superior já, nós passamos ele também para programador musical como profissional, como nível superior. O editor de VT continuou sendo editor de VT no nível médio, e como nós tínhamos lá a Cláudia, que já tinha feito concurso, negócio doido, concurso para editor de VT com nível superior, nós criamos a figura do editor de pós-produção. Mas quando a pessoa vai fazer concurso público lá para editor de pós-produção, o que ela tem que ter, Lúcio? Ela tem que ter, além do nível superior, ela tem que ter o DRT de editor de VT. Né? Não existe... mas não existe o DRT do editor de pós-produção. Eu sei que não existe, mas lá, essa personagem aí, ela tem nível superior. E pode ser que outro lá na frente também o tenha. Agora, para prestar o concurso, tem que ter o DRT de editor de VT. O locutor, nós desdobramos ele no nível médio, o locutor, apresentador, animador, e a figura lá que eu já falei, tudo isso aí, noticiarista. E o próprio locutor, apresentador, animador, porque o último concurso mais recente, nós já tivemos 2 concursos lá, o último saiu certo. O outro, o meu, que eu era só locutor, estava errado. O último saiu certo. Então já tinha o locutor, apresentador, animador. Mas tinha cara que tinha feito esse concurso aí, no nível médio, que já tinha nível superior. Então, ou ele continuou, não era todo mundo. Então, ou ele continuou locutor, apresentador, animador com nível médio, né, técnico, e aquele que já tinha o nível superior, tinha feito como locutor, apresentador, animador, que no decorrer do período, ou já tinha antes, teve no nível superior, nós enquadramos ele lá como noticiarista. Motorista, todos, nós abolimos na área operacional o motorista. Todos lá, ninguém faz concurso para motorista, ele faz para assistente de operações externas, tendo que ter o DRT de auxiliar de operador de câmera. O operador de áudio continuou, o operador de caracteres passou a ser operador de VT, né? Enfim, sonoplasta passou a ser operador de áudio, não tem mais sonoplasta lá, né? Nós abolimos a figura, nós tínhamos um sonoplasta, nós abolimos a figura do sonoplasta na TVE. Baixa um pouquinho, eu acho que terminou isso daí. Pessoal, eu acho assim. Não teve enquadramento. É o outro decreto aqui, ele quer um rapidão. Não, mas passa negativo. Pessoal, isso aqui, ó, é 2011. Nós vamos mostrar o enquadramento depois. 2011, o atual governo, aqui estava em exercício apenas, mas é o atual governo, ele está buscando rediscutir partes desse decreto. Rediscutir não, ele está tentando mudar algumas questões, que é o que é mais frágil, também do meu ponto de vista, que é a questão dessa situação, quando você muda de fundamental para nível médio, e quando você muda de médio para nível superior. Isso é o que está pegando hoje lá, no Mato Grosso do Sul, né? Então, tem discussões nesse sentido. Agora, a gente sabe que
muitas funções, muitas carreiras, muitas categorias do Brasil inteiro. O cara já deixou de ser nível, por exemplo, rodoviária federal. O policial rodoviário federal, que até o último concurso era nível médio, ele passou a ser superior. Ele recebe hoje como tal. Então eles criaram apenas uma firula lá, né, o ATE no Mato Grosso do Sul, que é o agente tributário, tem um fiscal de renda que é nível superior, e o ATE hoje no Mato Grosso do Sul, que era nível médio, ele também passou a nível superior. Então eles só criam uma firula de não ser a mesma nomenclatura, mas também é superior, recebe como superior. Isso é normal no Brasil inteiro, em muitas categorias. Nós fizemos isso lá. Eles mais se incomodaram em alguns casos quando nós passamos de nível médio para nível superior, mas pode ter nos seus estados também esse problema aí da questão da escolaridade. O cara fez para nível médio, ele não pode ser nível superior. Então pode ter questionamentos nesse sentido, mas tem um embasamento bastante forte, jurídico, no sentido de manter a defesa dessa questão para que seja permitida essa situação de nível fundamental para nível técnico, nível médio, e de quem era, muitas vezes, que fez para nível médio passar a ser superior. Coloque aquela questão do enquadramento, Ricardo. Do enquadramento aquela, só para... Olha, gente, quando desce esse decreto organizando a carreira, um pouquinho mais para a esquerda, aqui, olha, aqui lá, você cria, já estamos no final, mas não tem problema, ali tem não, pode subir um pouquinho, tá bom. Operador de VT, você cria o número máximo, isso aqui é obrigatório também, você cria o número máximo dessas funções que podem ter, para fins até de você poder abrir concurso público, tem que se atentar para isso. Então, cada empresa, cada fundação, ela tem a sua realidade. O que eu preciso máximo lá na PVE de operador de câmera? Eu preciso do máximo de 20. Não é que tem que ter 20. Você tem que criar um número, evidentemente, superior àquele que você já tem, porque é comum que você vai expandir as suas atividades, vai ter que ter mais profissionais. Mas esse momento também você tem que fazer um estudo. Quantos locutores que a rádio lá, a rádio pública precisa? Né? Quantos? Tem 5, mas não interessa. Qual que é o ideal? O ideal é que tenha 18. Então, crie 18. Então, esse é um estudo também, que quando você cria isso daí, você tem que criar o número máximo de vagas para cada função. E isso aí também leva em conta a questão de você poder abrir ou não novo concurso público, né, para essas funções. Ok, mas assim, quando você organiza a carreira, você cria todos os mecanismos da progressão. Você tem progressão por tempo de serviço, e você tem que é 1 ano, que é por tempo de serviço, né? E o outro ano é por merecimento. Esse merecimento é aquela comissão de avaliação de desempenho que fala quem merece ou não. O outro ano é por antiguidade, é por tempo. Então, não tem, é fácil, né? Isso daí. Mas é nesse primeiro. A partir dali, foi criada uma comissão para avaliar, caso a caso, quem desempenhava tal função e que almejava ocupar dentro do atual plano, do plano que foi implantado, uma outra função. Então tem formulários específicos que a pessoa diz ali o que é que ele efetivamente desempenha, e que essa comissão com 3 membros, que no caso lá eu presidi essa comissão, foi o outro membro que era também concursado, que hoje é juiz do trabalho, o Boris, e um comissionado, na época o Fabrício. Então, essa comissão, está aí, essa comissão é que avalia aquilo que o empregado, essa parte aí, aquilo que o empregado disse que efetivamente desempenha. Ele, evidentemente, nesse interstício de 30 dias para você avaliar, essa comissão, ela tem força, inclusive, para fazer
a mudança da função que nem está autorizada naquele quadro ali. Então, se efetivamente essa comissão entender e for ratificada pelo secretário de administração e pelo governador, que lá em abril do outro ano, ele publicou o novo enquadramento, ela tem força jurídica para fazer essa avaliação. Então, olha, naturalmente eu era discotecário e passei, mas eu mudei de função. Todo mundo é prova, todo mundo é prova que eu, inclusive meu chefe. Então, foram poucos casos e nós não tivemos até hoje nenhum questionamento nesse sentido. Essa comissão, os membros dessa comissão são fundamentais, é fundamental a qualidade deles, de conhecimento do plano que foi elaborado e também um embasamento jurídico também forte para depois o empregado não ser prejudicado. É um tempo, esse decreto foi de novembro, e o real enquadramento dos 111 funcionários da TVE, ele só foi publicado em abril de 2005. O decreto foi de novembro de 2004 e o último enquadramento, aquilo que realmente enquadrou o pessoal, foi o decreto de abril de 2005. E ali vem um quadro anexo dizendo, olha, o Lúcio era tal coisa e passou a ser tal coisa com base nisso. O fulano era... Então, esse tempo aí é fundamental, entre a organização da carreira e o enquadramento, é fundamental esse estudo que seja bem feito, bem elaborado, bem enquadrado, para não ter futuramente nenhum tipo de questionamento que consiga reverter alguns enquadramentos que foram feitos. Pessoal, isso aqui, nós vamos mandar, evidentemente, para quem tiver o interesse, é específico nosso, né? Mas a gente espera que as pessoas tenham em mente que o sindicato, nesse momento aqui, é fundamental ser parceiro de alguns membros da categoria que desempenham há 10, 15, 20 anos uma função muitas vezes mais elevada do ponto de vista de remuneração e não é reconhecido, principalmente porque está no órgão público que não reconhece mesmo. Fora um plano de cargo, você não consegue mudar a sua função, você não muda, porque você fez concurso para aquilo, você vai ser aquilo. Outra coisa, para finalizar, é simples, entre aspas, você criar um plano de cargo do professor, que tem lá o diretor, que tem lá o professor, tem 3, 4 funções. Agora, você criar um plano de cargos para uma profissão como a nossa, que tem 94 funções, fora o jornalista, aí que é o problema. Aí que você tem que ter, o dirigente sindical, ele tem que ter nesse momento, não só a sensibilidade, ele tem que ter o bom senso de fazer com que o sindicato não seja um impeditivo, muitas vezes para ascensão remuneratória, e melhor remuneração para o seu companheiro de trabalho, para o seu companheiro de categoria. Ele tem que ser um agente, o sindicato, que permita uma melhor perspectiva para o membro da sua categoria. Repito, é difícil, porque são muitas funções. São muitas funções, não é você criar o analista e o técnico judiciário. O analista, mas aí é mais tranquilo, meu filho. Agora vai criar para o cara que efetivamente, lamentável, porque podia estar dando um emprego para mais uma pessoa, o cara ser motorista, mas o contrato auxiliar, tá? Mas essa é a realidade? É essa a realidade? Vai meter mais? Não vai contratar. Então, cara, se o cara já vem desempenhando, e lá na nossa lei, na lei 6.615, nos últimos parágrafos, diz que o órgão público não precisa seguir a questão, por exemplo, da figura do acúmulo de função. Na questão do estatutário, o servidor público. Então, ou você, via um plano, você reconhece isso, tem a sensibilidade disso, ou você, de repente, vai estar com um instrumento de 78, que já talvez teve muita mudança, e teve muita mudança de lá para cá, impedindo a ascensão profissional, funcional, salarial do membro da sua categoria. Obrigado e bom dia. Eu acho que a federação tem que sair com uma comissão para construir um plano que agregue
a realidade discutida aqui. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. A minha proposta é que seja, no máximo 5 pessoas, que eu acho que é dinâmica, é uma proposta de um projeto da federação e será remetida aos estados, e os estados remeterá aos trabalhadores. Lógico, não tem uma coisa de cima para baixo, né? Não há imposição. Nós vamos propor, e aí o estado vai discutir, vai alterar, vai modificar e tal, volta para a federação, adequou tudo de novo, aí manda-se a proposta. Para aí a gente vir para o segundo encontro. Qual é a minha proposta? É Fernando Cabral, ser secretário de Política Sindical da Federação, Josemar, representando o Maranhão, a companheira Regiane, representando o Nordeste, e aí entra 2 Nordeste, um de São Paulo, e aí eu estou propondo o Mato Grosso do Sul, por já ter a experiência. Então, essa é a minha proposta. Minha proposta é exatamente isso. É financiado, custeado pela federação.